Bem-vindos a mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Nós estamos entrando agora no quinto ciclo, é o penúltimo ciclo de catequeses da Teologia do Corpo, em que São João Paulo II faz uma análise muito profunda do sacramento do matrimônio. Nós gostaríamos de te convidar a que você pegasse a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Efésios. Nós vamos meditar sobre o trecho central, que é o eixo a partir do qual São João Paulo II vai fazer a sua análise. Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33. Se você puder, pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco. O trecho é um pouco grande, mas vale muito a pena a leitura, porque daqui para frente é a partir daqui, desse ponto, que São João Paulo II vai traçar a sua exegese e também a sua catequese. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também, os maridos devem amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande esse mistério. Refiro-me em relação a Cristo e sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. E assim a gente vê que essa passagem da Epístola de Efésios vai ser aquela que vai caminhar com a gente durante todo esse quinto ciclo. Todo esse quinto ciclo, o Papa São João Paulo II, tanto que essa primeira catequese que ele começa a destrinchar vocês viram que, como a Tatiana leu, a passagem, o trecho que o Papa São João Paulo II selecionou é relativamente grande e ele é de uma riqueza incomensurável. Não dá para a gente ter noção do quanto, eu acho até que o Papa São João Paulo II poderia ter feito o dobro das catequeses que ele fez, dada a riqueza. Então, fica a dica, fica a orientação, fica o conselho para que você possa ler não só o capítulo que fala sobre a relação da realidade matrimonial que a Tatiana acabou de ler, mas que você leia toda a epístola de São Paulo aos Efésios. Toda. Porque toda a epístola vai ser trabalhada pelo Papa São João Paulo II. O capítulo 5 de forma especial, mas toda a epístola vai ser muito bem aprofundada e é importante que você tenha noção de como a epístola foi escrita, de todo o desencadear, como que o São Paulo foi posicionando cada orientação, cada dica, cada fala, cada frase, né? Ele coloca tudo num contexto histórico, mas é importante que você conheça toda a epístola aos Efésios para que você possa acompanhar bem. Quando a gente tratar de algo aqui, você, eu já entendi, aquela parte da epístola que São Paulo falava isso, falava aquilo. E a gente pode começar, se você tiver com a sua Bíblia aí, se você quiser até pegar a caneta, ou se você tiver um caderninho para anotar aí, a gente já pode ver, e vejam só como a análise de São João Paulo II é criteriosa e como a gente vai começando a ver
conforme o desenrolar da teologia do corpo, como tudo se amarra, como tudo faz parte de um contexto. A gente pode pensar dessa passagem de Efésios 5, do 21 ao 33, referências dos 3 primeiros ciclos, ou seja, de toda a primeira parte da teologia do corpo. Quer ver só um exemplo? Por exemplo, o princípio, que é o primeiro ciclo. Nesse trecho, São Paulo vem recordar o princípio, quando ele cita Gênesis 1, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e os dois serão uma só carne. Então a gente já vê ali o princípio, é o primeiro ciclo. Segundo ciclo, o coração humano. A gente vê São Paulo falando em vários momentos do amor, de amar, ou seja, fazendo referência ao coração humano. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então a gente vê aí a referência ao coração humano. É importante a gente salientar nesse segundo momento que fala sobre o coração, que São Paulo mostra, e o Papa São João Paulo II salienta isso, que essa fala, esse escrito, ele é feito para o homem histórico, mas também para o homem de hoje, ou seja, é para toda a humanidade. Por isso que quando São Paulo vai fazer essa referência de falar ao coração, ele fala ao coração de todo homem. E quando a gente fala homem aqui, a gente está se referindo ao homem como humanidade, não necessariamente o homem do sexo masculino. Então é importante a gente ter essa noção, e a Tatiana pode continuar falando da passagem que ele traz para mostrar a humanidade, para mostrar essa realidade do segundo ciclo presente também no capítulo 5 da Epístola aos Efésios. Exatamente. E no terceiro, o terceiro ponto, que tem a ver com o terceiro ciclo, que é a ressurreição, ou seja, o aspecto escatológico do matrimônio, quando São Paulo, nessa passagem, cita a grandeza que é o marido ou esposo poder apresentar a sua esposa gloriosa, sem mancha, sem mácula. Ou seja, a gente vê já uma realidade futura, a gente já vê a realidade da glória, da eternidade. Então é bonito a gente ver como nessa passagem bíblica, João Paulo II usou para costurar todas as referências que ele já tinha feito no primeiro, no segundo e no terceiro ciclo, ou seja, em toda a primeira parte da teologia do corpo. É interessante a gente perceber essa unidade, e não foi à toa que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a Epístola aos Efésios com essa estrutura, vamos dizer assim, né? Sem dúvida nenhuma, foi a ação do Espírito Santo, e o Papa São João Paulo II teve a sensibilidade de poder perceber, além de toda a profundidade dessa segunda parte da teologia do corpo, onde a gente já está falando sobre onde eu posso agir, onde eu vou viver a minha vocação, mas sempre tomando como base, sempre tomando como referência os 3 primeiros ciclos, que é a primeira grande parte da teologia do corpo, que fala do princípio, do coração e da ressurreição. Então, é bonito a gente perceber que tudo caminha muito junto, muito em sintonia, né? Não poderia ser diferente, e tudo isso para abordar a realidade nossa de pessoa. Provavelmente você deve se lembrar que bem no comecinho do nosso estudo, já sobre as catequeses do Papa São João Paulo II, todas as vezes que a gente fazia referência a corpo, a gente fazia referência à pessoa. A gente sempre dizia para vocês, olha, toda vez que a gente lê alguma coisa, que a gente explicar, que a gente pegar uma passagem bíblica e aqui tiver referência a corpo, sempre estaria referenciado a uma pessoa. Por que referenciado a uma pessoa? Para que estivesse referenciado a essa unidade intrínseca de corpo e de alma. Essa unidade inseparável, que só se separa com a morte, mas enquanto há vida, essa é uma realidade una e única, que não tem como viver separado. Não tem como eu falar em corpo e você achar que eu só estou falando da parte material de uma pessoa, mas que você precisa entender.
falando agora desse quinto ciclo, a gente sobe mais um degrau. É importante que agora você entenda que quando nós falarmos em corpo, nós continuamos nos referenciando a uma pessoa, só que tem uma coisa a mais para que você consiga perceber a realidade e a profundidade da criação. Esse corpo, ele sempre vai ser masculino ou feminino. Então, quando nós referenciarmos a partir de agora corpo, você vai entender, é uma pessoa. Mas em que dimensão essa pessoa vive? Na dimensão do ser masculino ou na dimensão do ser feminino? Que são as duas realidades como nós, enquanto pessoas, fomos criados. Então é importante que a gente tenha essa referência, porque o Papa São João Paulo II vai fazer. Por isso que eu fiz essa pequena referência para que você tivesse essa noção e essa visão, porque o Papa São João Paulo II, quando ele vai falar em corpo, e tomando por base a Epístola de São Paulo, o corpo ele é usado em duas realidades, tanto num sentido metafórico, quando ele fala da igreja, que é o corpo de Cristo, como no sentido concreto, quando fala no corpo masculino e feminino. Por isso que é importante que quando nós nos referenciarmos, você consiga perceber, porque se você não tem essa referência, o matrimônio em si também não faz sentido, porque o matrimônio só faz sentido a partir da união do corpo masculino e do corpo feminino. Essas duas realidades, essas duas particularidades do corpo, da criação do homem e da mulher, precisam estar muito presentes na sua visão da realidade matrimonial. E nesse quinto ciclo, São João Paulo II vai procurar responder duas perguntas. Como brota a verdade sobre a sacramentalidade do matrimônio e de que modo essa sacramentalidade é expressa e é confirmada no próprio matrimônio? Ou seja, como eu posso entender que o matrimônio é verdadeiramente um sacramento? E o que significa isso? A referência de sacramento sempre vai ser um sinal, né? Talvez isso, você que estude um pouco mais, se você pegou o catecismo, você vai ver que logo lá no comecinho da definição de sacramento já vai falar em sinal. Mas não um sinal qualquer, é uma referência a algo. É como a gente costuma dizer, um sinal tipo uma placa de trânsito que direciona, que mostra, que fala para você qual é a direção, qual é o sentido que você tem que percorrer, qual é o caminho. A gente sempre brinca e fala, né? Se o matrimônio em si, enquanto sacramento, é um sinal, ele precisa apontar para algo. A gente sempre dá esse exemplo também nas formações básicas que a gente faz sobre a teologia do corpo. Um sinal, e aqui entendendo uma placa que vai te direcionar para algum caminho, não é algo que, não é uma realidade que você para na frente e fica admirando. Nossa, que sinal bonito. Você fica feliz por ter visto aquela placa e que ela está te indicando o caminho que você tanto queria. Essa é a realidade do matrimônio, a realidade basilar. Enquanto sacramento, enquanto sinal, precisa apontar para algo. O que o amor dos cônjuges, o que o amor do marido e da mulher mostram? Para onde eles apontam? E a gente entende por que no começo da introdução que a gente fez no encontro passado, a referência precisa ser Cristo, porque se a referência do matrimônio não for Cristo, o matrimônio não vai apontar para nada. Ele vai ser uma mera união de pessoas. E uma mera união de pessoas, você não precisa contar com a graça, tanto criada quanto incriada. Quer dizer, a incriada você precisa de pelo menos ter duas pessoas, mas entendem? É algo que vem de fora, que não nos diz respeito na nossa essência, mas é um desejo de Deus se unir a nós e para que a gente possa mostrar, através da nossa união, esse desejo de união que Deus tem com nós e já essa visão futura. Então vejam como que o sacramento ele pode ser sinal de diversas formas. E, além de outras, mostrar o carinho, mostrar a paciência, mostrar a compreensão, mostrar o companheirismo de quem está junto. Então percebam que é uma forma da gente entender essa sacramentalidade como sinal e que a gente já falou no encontro passado. Começa com a criação.
não vamos nos esquecer que antes mesmo do matrimônio, o próprio corpo já pode ser entendido como um sacramento, porque afinal de contas, ele é um sinal visível da minha realidade, digamos assim, espiritual, que é invisível. Então, o próprio corpo já é um sacramento, já é um sinal visível, concreto, sensível de quem eu sou enquanto pessoa, do meu interior, da minha realidade interior, que foi criado por Deus. E Deus quis essa comunhão entre o material e o espiritual. Então, o meu corpo, ele já foi desenhado para revelar Deus, para revelar esse mistério de Deus que habita em mim desde a criação do mundo. E, além disso, a gente vai colocar mais uma palavrinha nesse sinal, nessa sacramentalidade. O sacramento precisa ser um sinal eficaz. O que é um sinal eficaz? É um sinal que cumpre com a sua obrigação, que cumpre com o seu propósito, que cumpre com o seu objetivo. Porque imagina você, de novo, retomando o exemplo, você quer ir para determinado lugar e está dirigindo lá o seu carro e você procurando uma placa para que te sinalize a direção que você precisa ir. Imagina que você de longe você vê assim, ó, tem uma placa lá na frente, mas conforme você vai se aproximando, a placa está vazia. O sinal está ali? A placa está ali? Tá. Mas serviu para alguma coisa? Foi eficaz? Então, o sacramento do matrimônio, ele precisa ser esse sinal, mas um sinal eficaz. Ele precisa mostrar uma direção, porque senão vai ser como se fosse uma placa de trânsito totalmente vazia, totalmente em branco, sem nenhuma referência. Você vai dizer assim, nossa, esse sinal serve para quê? Para nada. Ele deixa de ser sinal, ele passa a ser algo que não tem o porquê da sua existência em si. Basta a gente pensar na própria existência de Deus. Deus, saindo de si, no seu amor infinito, nos criou, para que o seu amor pudesse ser manifestado, para que o seu amor pudesse ser sinalizado. Da mesma forma, a nossa manifestação, enquanto imagem e semelhança de Deus, onde a gente vai demonstrar um pouco desse amor de Deus, que nos criou por amor, para que a gente possa perpetuar, levar a outras realidades esse mesmo amor, precisa ser um sinal eficaz, porque senão o amor não vai ser visto e percebido por ninguém. E o Papa São João Paulo II, ele aproveita e cita também a Gaudium et Spes, número 22, que é uma das constituições do Concílio Vaticano II, que fala, que trata muito, tem uma parte específica só para tratar sobre a beleza e reforçar e confirmar a beleza e a grandeza da sacramentalidade do matrimônio, lembrando que o matrimônio revela ao homem e à mulher a grandeza dessa vocação, confirma, ratifica de que o matrimônio é realmente uma vocação para a nossa santificação. E a Gaudium et Spes completa, né, lá no número 22, que o grande objetivo, e o Papa São João Paulo II, quando toma por base o capítulo 5º da Epístola de São Paulo aos Efésios, é de revelar o homem ao homem, fazer com que o homem se reconheça na sua humanidade. Pode parecer redundante, mas se você parar um pouquinho, hoje vivemos tempos onde é muito comum a gente dizer assim, nossa, como aquela atitude de determinada pessoa foi desumana. Já perceberam você falando isso? Uma atitude de alguém que foi desumana. Então, você está falando que um ser humano teve uma atitude desumana. Ele teve uma atitude que não tem referência, que não tem ligação com a humanidade. Com a sua própria natureza. Perfeito, exatamente. Então, quando a gente fala de revelar o homem ao homem, é o homem e mulher, né, a humanidade poder perceber em si próprio a sua origem. De onde eu vim? De um amor infinito. Então eu preciso ser sinal desse amor infinito, mas muitas vezes a humanidade não sabe quem ela é. Por isso que muitas vezes a gente acaba dizendo de atitudes, de comportamentos, de pensamentos desumanos, porque você não olha do outro lado a pessoa. E ele complementa.
e tornar-lhe conhecida a esse homem, quando ele se reconhece enquanto homem, tornar para ele conhecida a sua grande e altíssima vocação, que é a vocação ao amor. Como diz a Tatiana, filho de peixe, peixinho é Filho de amor. filho do amor, É um amorzinho amorzinho, né? E nós queremos te convidar para que você continue ligadinho, porque no próximo episódio a gente vai trazer mais um trechinho da análise que São João Paulo II faz da carta aos Efésios como um todo, especialmente o capítulo 5, mas agora colocando a carta aos Efésios em contexto para que você, em especial você que já vive a vocação matrimonial e familiar, ou você que desconfia que esse seja o chamado de Deus para a sua vida, então aproveita e continua ligadinho com a gente. Compartilhe esse vídeo com alguém que também está nesse mesmo caminho que nós, e aí você vai trazer mais uma pessoa para partilhar conosco esse conteúdo tão rico da teologia do corpo. Então, temos o nosso encontro marcado na semana que vem.